empoderamento feminino, feminismo, vamos ocupar o mesmo lugar que os homens. Gente, constelação não tem nada a ver com isso. Constelação é completamente o oposto disso, gente. E eu vou bater nessa tecla até dizer chega. O que eu falo sobre feminino? Que o feminino tem o lugar do feminino e o masculino tem o lugar do masculino. Jamais, em hipótese alguma, eu vou vir aqui falar pra vocês que eu quero ocupar o lugar do masculino. Eu já fui, gente. Já tentei. Eu já tentei. Não é legal. A gente ocupa o lugar do masculino com 300 quilos de pedra nas costas, tentando viver uma vida saudável, plena e feliz, e no final tu fica cansada, exausta e frustrada. Então, assim, não tem nada a ver com feminismo. Assim, ó, passou, sabe? Isso já passou. O feminismo já... Não que já passou, porque existe muito ainda. Só que não, o feminino que a gente fala dentro da constelação familiar não tem nada a ver com o feminismo, empoderamento, vamos ocupar o lugar dos homens. Jamais. Jamais. Eu tô aqui pra falar sobre o feminino, pra mulher voltar pro lugar dela, sair do lugar do homem, sair do lugar da mãe do marido, sair do lugar que não cabe a ela, pra ela ocupar o lugar dela, pra ela poder viver a melhor versão dela mesma, mas nada a ver com levantar alguma bandeira, levantar alguma coisa no extremismo, assim, de empoderamento. Não é isso, não é isso. Não é isso, galera. O que é que eu quero dizer com isso? Que o feminismo foi muito bom há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, o feminismo era um feminismo era um feminismo mais assertivo. Ele era um feminismo que trouxe mais direitos às mulheres, trouxe mais direitos, conseguiu dar voz à mulher, conseguiu dar vez para a mulher. Hoje, a gente vive um feminismo em que a gente tenta ocupar de fato o lugar do homem, em que a gente tenta virar o homem. É um extremismo completo e todo extremismo mostra uma falta. Então, quando a gente tem um extremo feminismo, assim, a gente acaba querendo tomar o lugar do homem. E, gente, constelação familiar não tem nada a ver com o extremismo. Constelação familiar busca o meio do caminho. Aqui dentro do processo de constelação, eu sempre trago para vocês o lugar de força de vocês não é no masculino. Vamos deixar uma coisa clara. Toda pessoa tem 50% de mãe e 50% de pai. A gente é metade pai, metade mãe, indiferente do gênero, indiferente da opção sexual, indiferente de qualquer coisa, somos metade mãe, metade pai. Na concepção, foi o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. 2 células formaram uma célula só que formou a gente. Então, a gente é metade mãe, metade pai. Isso é genético, é natureza, é natural. Então, eu como pessoa hoje, e dentro de um relacionamento como uma mulher, eu quero ocupar o lugar da mulher. Eu não quero ser feminista. Eu não quero ocupar o lugar do meu marido. Gente, eu já fui feminista. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção de quem eu era. Assim, eu posso falar como for, mas eu nunca vou conseguir descrever. Só quem me conheceu realmente, me conheceu a fundo, não só me conheceu, oi Aline, ou quem me conheceu pela internet, ou quem me viu por aí. Não, é quem conhecia, quem lidava comigo. Gente, eu era extremamente feminista. Eu sempre fui muito de levantar a bandeira de as mulheres têm que ocupar o mesmo lugar dos homens. As mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens. Aquela coisa toda. O que acontece? Como é que eu me encontrei no fundo do poço? Exausta, frustrada, triste, depressiva. Isso também foi uma questão muito forte para quando eu quis engravidar. Então, até hoje eu ainda tenho que tratar determinadas situações que eu venho buscando, e quando eu vejo, eu ainda tô nesse pensamento feminista de querer ocupar o mesmo lugar com meu marido. Então, acorda, até assim, ó, eu acho engraçado e eu sou obrigada a contar essas coisas pra vocês, porque uma vez numa constelação, eu assisti essa constelação, né, foi minha.
eu não conseguia olhar para o masculino, eu não conseguia olhar para o masculino da minha família, eu não conseguia olhar. Várias crenças limitantes em relação ao masculino. E é isso que o feminismo tem. O feminismo é o extremo, um extremo, né? É a extrema ausência de um pai. Ou olhar o pai como fraco, ou olhar o pai como pequeno, ou olhar o pai como ausente, ou olhar, indiferente qual que é o trauma ou rejeição que tu tem com teu pai. Mas o feminismo vem disso, vem da gente excluir o pai. E a gente ocupa o lugar dele, por quê? Porque às vezes a gente se mete, principalmente na adolescência, aquele adolescente que acha que sabe alguma coisa da vida, né? Julgou o relacionamento do pai e da mãe, viu aquilo como se fosse um relacionamento ruim, como se o meu pai fosse ruim pra minha mãe, como se isso, como é que é. Enfim, N situações, e acaba pegando e assumindo o lugar do masculino, porque é como se a criança dissesse pra mãe, né? O adolescente, enfim, dissesse pra mãe: se ele não foi bom pra ti, mas eu vou ser. Eu assumo o lugar dele. Eu vou ser o marido ideal para você. E é onde acaba indo nesse processo de querer ocupar o mesmo lugar dos homens. Por quê? Porque é uma criança que já cresceu, né? Um adolescente já cresceu naquela energia masculina e julgando, né? O pai, o relacionamento dos pais e tomando as dores da mãe. Então é umas dinâmicas assim, ó, muito fortes que tem dentro do sistema e que quando a gente tem crença com o masculino se torna muito pesado para a mulher carregar. Muito pesado. Então assim, para quem acha que constelação tem alguma coisa a ver com vamos levantar a bandeira, vamos ocupar o mesmo lugar que os homens, é o feminismo, o empoderamento. Passou, gente, passou. O negócio é que perdeu tanto a mão e foi uma geração tão frustrada e tão problemática em relação ao masculino, né, nesse tempo, que perdeu a mão, e é nesse processo que a constelação trata. A constelação busca resgatar a mulher de volta pro lugar, só que a gente está em um século XXI, gente, a gente está em um século em que a mulher tem voz, a mulher tem vez, a mulher tem capacidade de prover também a família, de sustentar os seus luxos, de sustentar as suas vontades. E isso é maravilhoso. A mulher pode trabalhar, a mulher pode votar. Isso é maravilhoso. Isso foi uma conquista do feminismo. Só que de um certo ponto em diante, isso acabou querendo ocupar o lugar do masculino. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente tem que buscar ser masculina quando tem que ser masculina, porque a energia masculina é a energia externa. Aqui, falando com vocês, eu tô usando a minha energia masculina. Eu tô usando a minha energia de ir pra vida, a minha energia de olhar pra vida adulta. E é isso que o masculino faz na mulher. O masculino saudável dentro da mulher, ela vai dar foco, vai dar força, vai dar garra, vai dar vontade de ir pra vida e vai dar um foda-se pra quem não valoriza, vai dar um dane-se pra quem, tipo, vai impor limites. Ela vai ser uma mulher que vai saber o seu limite e vai saber fazer o outro respeitar o limite dela, conseguir ir pra vida. Mas quando volta pra dentro de casa, ela sabe se pôr no lugar do feminino. Não importa, até se for, eu falo muito como mulher casada, porque eu sou casada, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha. Tentar ocupar o lugar do marido é péssimo, é horrível. E assim, ó, é uma disfunção dentro do casamento que não cabe a mulher querer ocupar o lugar do marido. Mas quando ela entende que o lugar de força dela é no feminino, ela para de tentar levantar uma bandeira que não faz sentido para a vida dela. Porque se a gente está aqui falando de constelação, falando de buscar a essência, de voltar pro teu lugar, de tentar, assim, de fazer o máximo possível para tu viver bem, uma vida leve, uma vida próspera, uma vida feminina, uma vida tranquila, tu vai querer voltar para um lugar de dor que tu sabe que não que pode ser que tu tá ocupando esse lugar, pode ser que tu tá ocupando o lugar do masculino, pode ser que tu critica as feministas, mas faz a mesma coisa que elas. Pode ser que tu tá vivendo essa vida que tu nem entendeu o que tá vivendo, por quê? Porque tu só tá repetindo um padrão que veio de dentro do teu sistema, de que homem não presta, homem não vale nada, e acaba inconscientemente ocupando o lugar deles. Tem que parar pra pensar nisso.
Se a tua vida tá travada, se a tua vida não tá andando, se tu só tá cansada, exausta, assim, das coisas que tem que fazer, e tu se sente como se tu estivesse fora do teu lugar, porque o sentimento de não estar fora do lugar é esse peso nas costas, é essa vida não caminhando, a falta de prosperidade, olha só pra escassez, olha só pra reclamação, olha só, foca no problema. Minha querida, tu tá na energia masculina e tu não conseguiu voltar pra tua essência. E quando eu trato essas mulheres, quando elas vêm pra mim pra fazer principalmente a constelação, eu vejo muito esses traumas lá da infância, de mulheres que viram um relacionamento de mãe e pai sendo muito, muito, muito problemático e olharam pra aquilo, tomaram as dores das mães, né, na própria mãe, e quando foi pra vida adulta não consegue se relacionar com o marido. Só fica ali vidrado nos filhos e não consegue olhar para o marido com carinho. Não consegue olhar para o marido como prioridade. Porque quer ocupar o lugar do marido de toda forma. E isso, gente, isso acaba com a vida de uma mulher. Acaba com a vida de uma mulher. Por quê? Porque o relacionamento, a casa, os filhos, é tudo muito bom. Mas se ela não olhar para ela mesma, o reflexo disso tudo vai ser o que está dentro dela. E se ela não está bem internamente, a casa vai mal. O marido vai mal, o casamento, o relacionamento vai mal. Os filhos não vão se tornar filhos fortes, porque isso é básico, que é uma das leis sistêmicas, né? Quem veio antes tem precedência. Então a mulher veio antes de ser esposa, a esposa veio antes de ser mãe. Então, quem veio antes tem precedência. No casamento, o marido tem que ser prioridade para os filhos se tornarem filhos fortes. De forma inconsciente, tu acaba espelhando nos teus filhos algum trauma que tu teve na tua infância, algum trauma que tu teve com a tua mãe e com o teu pai, alguma coisa que não ficou resolvido com os teus pais, tu vai espelhar nos teus filhos. Tu vai querer, às vezes, proteger eles demais porque tu não teve proteção. Tu vai querer cuidar demais porque tu não teve tanto cuidado. Tu vai querer criar os teus filhos do jeito que tu gostaria de ser tratado. Deixa eu te contar uma coisa. Isso vai fazer com que os teus filhos não consigam ir pra vida. Por quê? Porque primeiro que tu não vai dar chance pro teu marido chegar perto dessas crianças. E se não tem a energia masculina pra essa criança ter um exemplo de masculino forte para essa criança para a vida, ela vai se tornar um adulto fraco, vai se tornar um adulto que não quer olhar para a vida adulta, não vai querer olhar para a profissão, não vai ser saudável, não vai ser saudável, porque a saúde também vem muito da energia masculina, de tu buscar ser saudável. O interior é o feminino. O feminino é diferente do feminismo, o feminino é diferente do feminismo e o feminino é diferente do feminismo. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Por quê? Porque precisa separar essas duas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Empoderamento feminino não tem nada a ver com o poder pessoal de cada um. Porque eu não vou te empoderar. Tu não vai assistir esse vídeo e ficar empoderada. Tu não precisa se empoderar, tu já tem esse poder dentro de ti. E é isso que eu quero te mostrar. Vai pro teu lugar de força, ocupa teu lugar de força. Seja dentro da tua casa a base, uma casa com uma mulher bem estabelecida, uma casa com uma base forte, com uma mulher forte, mas forte não de força, forte de ser feminina e se bancar no seu lugar. É uma casa em que vai ter filhos fortes, vai ter um relacionamento saudável, vai ter prosperidade, vai ter alegria de viver. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O feminismo também representa uma dor. O feminismo também é uma falta. O feminino é buscar o equilíbrio, dentro da vida, né? O externo é o masculino, o interno é o feminino. Então, quando tu vai pra vida, tu precisa da tua energia masculina, mas tu precisa saber voltar pra tua energia feminina. Isso tudo a gente trata dentro da constelação familiar, gente. Isso tudo é uma forma que a gente busca de resgatar a mulher, dela se reconectar com a sua essência, dela se reconectar com ela mesma para assumir o lugar que ela veio ocupar. Porque o lugar que ela precisa ocupar
ela vai ter força para a vida, ela vai ser uma pessoa feliz, ela vai ser uma pessoa próspera, porque a prosperidade está quando tu tá no teu lugar, quando tu sabe o teu valor, quando tu sabe quem tu é, quando tu não tem crise de identidade, não tem falta de autoestima, quando tu não liga pro que os outros falam de ti, porque o que os outros falam de ti é só um reflexo do que eles têm dentro deles mesmo. Então, assim, gente, ocupa o teu lugar de força. Ocupa o teu lugar de força dentro do processo da constelação familiar. É isso que a gente faz, a gente resgata, a gente quebra esses ciclos, a gente faz com que as mulheres se reconectem com elas mesmas. Feminino não é feminismo. Feminino é o equilíbrio, feminino é o meio do caminho, feminino é o lugar de força da mulher dentro do relacionamento, dentro da vida. O feminino é o lugar de força da mulher. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês conseguiram entender a mensagem que eu quis passar, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, se vocês sabem que tem alguma amiga de vocês, alguma mulher que precisa ouvir esse vídeo, que precisa saber disso, envia para essa mulher, envia esse vídeo para essa mulher. Curte esse vídeo aqui, compartilha com quem precisa. Por quê? Porque quem precisa, às vezes, só precisa de uma palavra. Às vezes, só precisa de uma palavra para virar a chave e conseguir viver uma vida melhor. Seja você também esse meio de transmissão. Seja você também essa pessoa que vai resgatar mulheres, que vai fazer com que essas mulheres tomem e assumam o seu lugar de força. Seja você essa pessoa.